Olha aí, pessoal, o mercado financeiro começa a ficar um pouco desapontado, ou pelo menos perdendo expectativas em relação à economia brasileira, né? Olha só que situação. De acordo aqui com a pesquisa feita pelo Bank of America, a maior parte dos consultados do pessoal do mercado financeiro, eles acreditam que o Ibovespa não vai chegar aos 140 mil pontos este ano, que era uma previsão que havia até então, né? O pessoal estava, bastante confiante de que esse patamar seria alcançado. E mais do que isso, tem alguns que colocam, inclusive, aqui a possibilidade de fecharmos o ano com dólar a R$ 5,10, né? Um aumento considerável, então, do final do ano passado para o próximo ano. Então vamos dar uma olhada aqui nos números dessas previsões aqui, divulgadas no dia 13 de fevereiro, na terça-feira, né? E que dizem bastante respeito acerca do que o pessoal está projetando para este ano aqui no Brasil do ponto de vista econômico, não é? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, pesquisa divulgada no dia 13 de fevereiro aqui pelo Bank of America, e, de fato, aqui, isso demonstra a questão da expectativa a respeito da Bolsa de Valores brasileira, o mercado financeiro brasileiro, portanto, e o quanto que as empresas vão estar valorizadas ou não até o fim deste ano aqui. E esse levantamento ouviu cerca de 30 profissionais do mercado financeiro, da área econômica aqui, que entendem de Brasil, né? Então, isso aqui representa uma queda considerável de expectativas em relação ao mês de janeiro. Isso aqui é importante porque realmente demonstra o quanto que o pessoal não está confiante na economia brasileira. Então, olha só, no mês de fevereiro, 47% dos participantes dessa pesquisa aí afirmaram que o índice da Bolsa vai fechar 2024 acima dos 140 mil pontos. Então, é quase metade dos entrevistados, né? Ah, isso é bom? Isso é positivo? Então, não exatamente. Por quê? Olha só, em janeiro, esse número, esse patamar aí era de 63%. Então, olha aqui a diminuição, são 16 pontos a menos, né, em relação de um mês para outro. Ou seja, no intervalo de um mês, a crença, a fé, digamos assim, no bom resultado da Bolsa de Valores no Brasil caiu de forma, assim, considerável, né? Sendo que o Ibovespa aqui estava encerrando o pregão da sexta-feira, né, que é antes dessa pesquisa aqui ser realizada, em 128 mil pontos, né? Então, a expectativa não é só em relação à Bolsa de Valores, tem outros temas também, outros assuntos aqui, por exemplo, a taxa Selic aqui. 2/3 dos entrevistados, então, esperam que essa taxa aqui fique em 9% ou menos ao fim do ciclo, né? Então, é quase um consenso do mercado de que a taxa Selic não vai passar dos 9% durante o ano de 2024, ainda que tenhamos as questões inflacionárias batendo a porta mais uma vez, né? Claro que é cedo para se bater o martelo a respeito de qualquer coisa, mas já dá para ter aqui uma prévia a esse respeito. O pessoal acredita que a taxa Selic vai ficar mesmo abaixo dos 2 dígitos neste ano, né? E 56% dos entrevistados esperam aumentar seus investimentos em ações na Bolsa aqui no Brasil, né? É um número positivo, então, um número interessante, né? 56%, mais da metade. Só que, mais uma vez, comparando com o mês anterior, lá em janeiro, esse percentual aqui era de 67%. Então, olha só quantos, né, que já deixaram de acreditar na Bolsa de Valores de um mês para o outro. Essa é a verdade, é um curto espaço de tempo, né? E isso reflete, naturalmente, a questão das expectativas econômicas, das expectativas da condução econômica por parte do governo, né? Sendo que aqui, de acordo com essa pesquisa do Bank of America, aqui, os setores de preferência para investimento desses entrevistados aí são o setor financeiro, o setor de utilidade pública e os serviços por consumo discricionário, né? Então, em relação ao PIB agora, ao crescimento da economia, do produto interno bruto, que mede supostamente, né, o crescimento da economia. Parte dos gestores aqui acreditam que o crescimento vai ser de até 2%, né? Mais ou menos um consenso no mercado. Aliás, não só aqui nessa pesquisa, de forma geral, o pessoal está pontuando mesmo 1,5%, 2%, algo nesse sentido aí, né? Já 25% aqui espera um crescimento acima de 2%, né? Sendo que havia quem esperasse aqui
3% lá no mês de janeiro, né? Então, realmente, essa questão do crescimento econômico meio que ficou para trás, essa é a verdade, né? A expectativa para o valor do dólar também teve uma alteração nessa nova pesquisa, nessa nova sondagem do Bank of America, né? A perspectiva aqui do pessoal é de que o dólar termine em algo aí entre R$ 4,81 e R$ 5,10 agora em 2024, no final deste ano aqui então, né? Apenas 28% acreditam que o dólar vai estar mais fraco em 2024, ou seja, a maior parte do mercado financeiro realmente aposta num dólar mais forte, né? E aí, na comparação com o mês de janeiro, aí, o valor esperado para o câmbio, né, do dólar e tudo mais, 77% dos entrevistados aqui viam a possibilidade de um dólar mais fraco, e o valor médio, aí, o valor esperado era de R$ 4,80. Então veja que a coisa desandou completamente em matéria do dólar, né? Agora aqui, maior parte deles de fato acredita que o dólar vai ficar mais forte, revertendo a pesquisa anterior, o cenário previsto, digamos assim, pelos investidores anteriormente, que era um dólar mais fraco. Então, tudo isso aqui, na prática, no frigir dos ovos, e esse é o grande ponto revelado por essa pesquisa aqui, tudo isso demonstra uma falta de confiança na economia brasileira. Não, esses números aqui não são definitivos, todos os meses eles vão ser conferidos, vão ser alterados, vão ser revisados para cima ou para baixo. Sempre acontece assim no mercado financeiro, sempre acontece assim nas pesquisas econômicas, né? Esse pessoal, esses especialistas, eles não batem o martelo, fazem um vaticínio a respeito do que vai acontecer no decorrer do ano. Eles vão ajustando as expectativas na medida em que as coisas vão acontecendo. Então, de fato, não são números aqui que sentenciam o Brasil a ter esse cenário no final do ano. Mas isso aqui demonstra o quanto que o pessoal está digerindo, por assim dizer, a todas as ações econômicas do governo Lula, do Congresso, do STF, enfim, né? O pessoal vê o Brasil, em primeiro lugar, como um país não muito confiável, um país que não dá para você apostar muito, porque realmente a coisa não é muito segura, né? E num lugar onde as regras mudam o tempo todo, fica difícil fazer negócios, essa é a verdade. Como é que você vai jogar um jogo nessas condições? Então, a insegurança jurídica, que já é algo crônico brasileiro, algo quase cultural, ficou ainda pior nesse ano. Essa é a verdade, com essas ações recentes aí da Polícia Federal, do STF, enfim, a coisa ficou ainda pior do que já era, se é que é possível chegar a esse cenário. Logo, a insegurança jurídica realmente prejudica as expectativas de investimento no Brasil e de que a economia cresça, né? O pessoal também está considerando fortemente todos os pontos relativos à questão fiscal, ou seja, se o governo brasileiro vai conseguir mesmo atingir a meta que foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo mundo acredita que isso não vai acontecer. O mercado se divide mais em se o governo vai revisar a meta e abandonar a meta anterior, ou simplesmente vai deixar essa e não vai alcançá-la, né? Mas todo mundo sabe que o resultado vai ser um déficit nesse ano. E num país com déficit crescente, qualquer investimento se torna muito mais perigoso, muito menos atrativo, essa é a verdade. Até porque uma situação dessas tende a elevar a taxa de juros no longo prazo, e aí investimentos em renda fixa ficam mais atraentes do que colocar dinheiro numa bolsa de valores, sem saber, por exemplo, se amanhã o governo vai taxar o JCP, vai taxar os dividendos, que é outro ponto também a ser considerado. Por que muita gente não quer simplesmente investir na bolsa de valores brasileira? Porque não se sabe o quanto que esse governo aí vai querer roubar das empresas, dos acionistas, né? Então é outro ponto que acaba impactando aqui negativamente na perspectiva e na expectativa do mercado financeiro para a economia brasileira durante este ano de 2024, né? E isso é uma notícia muito triste no final das contas, né? Porque aqui eu não entendi pela notícia se isso aqui considera apenas profissionais brasileiros ou também do exterior, mas a verdade é que o gringo olha desse jeito para o Brasil também, como um mercado altamente arriscado para o qual ele não quer mandar o seu dinheiro, não quer fazer os seus investimentos. E eu sempre falo isso aqui no canal, nada tem mais poder de enriquecer uma nação, enriquecer um país, do que um investimento estrangeiro, do que o gringo mandando dinheiro para esse país. E o Brasil está justamente fazendo o oposto, espantando o dinheiro do investidor estrangeiro, do investidor brasileiro também, que agora tem muito mais facilidade para investir lá fora, em mercados mais sólidos, né, mais seguros.
Então, isso na prática e no longo prazo tende apenas a piorar a situação econômica brasileira, colocar uma pressão enorme sobre a economia de forma geral e tornar o Brasil mais pobre no longo prazo. Essa é a verdade. Mas e o que você achou dessas previsões? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.